Muita gente tem falado com desconhecimento sobre as sanções da OFAC dos Estados Unidos, achando que elas só impedem viagens ou compras. Mas as consequências são muito mais graves. Desde o bloqueio de contas bancárias até o impedimento de acesso a serviços digitais. E políticos brasileiros podem, sim, estar na mira dessas medidas. Acompanhe a matéria completa. A gente tem visto aí nesses últimos dias várias pessoas falando com notória ignorância, né? Gente dizendo que não, a lei Magnitsky ou sanção ao OFAC, isso daí só atinge os interesses da pessoa nos Estados Unidos, então só vai ficar impedido de ir aos Estados Unidos, fazer compra nos Estados Unidos, etc. Não tem a mínima noção do que está falando, né? Que a pessoa não vai conseguir abrir nenhuma conta em nenhuma empresa americana, seja de Uber, seja um Gmail, seja qualquer tipo de coisa. E a internet está repleta de matérias de pessoas que foram sancionadas com essas sanções OFAC e que ficaram sem sequer poder abrir uma conta bancária. Gente que passou a receber o salário em cash, em dinheiro, e guardar em casa porque não conseguia abrir uma conta no banco. E um desses especialistas que eu estou vendo aqui é o Randolfo Rodrigues. Vamos dar uma olhada aqui no que ele falou. Só que o direito internacional é regido por alguns princípios. O primeiro deles é a da reciprocidade. O governo brasileiro saberá avaliar quais são as decisões. A essa altura as decisões não estão tomadas. Até essa altura nós não sabemos se essas decisões atingiram autoridades brasileiras. Não. O Marco Rubio falou que censores da América Latina vão perder os seus vistos, mas ele está achando ainda de que o Alexandre de Moraes não está nessa lista. Ele impediu o Rumble, a Truth Social, de ir ao Brasil. Ele mandou um mandado de prisão contra uma cidadã americana, Flávia Cordeiro, por base de tweets que ela deu lá no exterior. Inclusive, eu vou ver se eu coloco aqui na tela o trecho do statement, da declaração, do anúncio público do Marco Rubio falando sobre essa questão, porque ele deu um tweet, mas também colocou um anúncio público falando dessa questão. Onde parece, só falta ele colocar ali assim, Flávia Magalhães, inclusive Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, Ala dos Santos, pessoas que são cidadãos permanentes, asilados, têm passaporte, green card, enfim, estão sob a jurisdição norte-americana. E o Randolph insiste que não sabe, né, se há autoridades brasileiras que estão inclusas aí. O Paulo Figueiredo adiantou, eu acho que a informação mais fidedigna que pode se ter quando se fala em Estados Unidos, ele adiantou que não haverá uma lista de pessoas sancionadas. Mas, né, é igual quando você sofre lá a difusão vermelha da Interpol. Ninguém te avisa nem nada disso. Mas se você pegar um voo, você vai descobrir na hora. Porque quando você bota o seu passaporte para embarcar, né, naquele scannerzinho da Polícia Federal, aquilo cruza com vários sistemas. Um deles é o da Interpol, o Sistema Nacional de Impedidos. E ali tem dizendo se você tem, por exemplo, difusão vermelha contra você, que é um mandado de prisão internacional. E certamente também a empresa ou a PF, né, ou a companhia aérea, vão saber, né, vão receber essa notificação dos Estados Unidos falando se aquele visto americano foi ou não interrompido. Então, se o Alexandre de Moraes antes, que já foi aos Estados Unidos, foi para Nova York, acho que em 2022, tomou ali uma pressão muito grande da população em cima dele. Vocês vão lembrar, inclusive na mesma ocasião foi quando surgiu aquele emblemático vídeo lá em que o Barroso falou do perder o mané. Enfim, o Alexandre de Moraes, que em 2022 foi aos Estados Unidos e agora já deixou de ir, amarelou de ir aos Estados Unidos por ter a suspeita de que pudesse, né, não ser recebido pelas autoridades americanas, agora então, com certeza, é que ele não vai arriscar. Mas o Randolph aqui está na dúvida ainda. Então, ele está na dúvida, não está dúvida de nada não, ele tem certeza do que está acontecendo. Ele só está querendo transparecer para a população que está tudo bem, porque na verdade quem está se dando mal são os coleguinhas deles, são os comparsas dele. Vamos continuar aqui que ele vai melhorar ainda a questão toda. Tendo conhecimento das decisões, o Brasil, como Estado soberano, vai saber qual a melhor medida a tomar. Se for alguma medida que atinja aos interesses brasileiros, repito, um dos princípios do direito internacional é o princípio da reciprocidade. Gênio! Não. Salva de palmas para Randolfo Rodrigues. Gênio! Você é brasileiro que está me vendo certamente. Você já viu várias vezes um presidente brasileiro aplicando sanções em pessoas de outros países, né? Sanções OFAC, não permitindo que as pessoas abram contas bancárias, porque o presidente brasileiro tem esse poder, né? Gênio da reciprocidade. A reciprocidade, ela é uma via de mão dupla. Se os Estados Unidos aplicam sanções OFAC na cabeça do Alexandre de Moraes, o Brasil vai fazer o quê com as autoridades americanas? E vai sancionar quem? O Trump, o Marco Rubio,
os juízes do STF dos Estados Unidos. E aí vai o quê? Eles vão ficar impedidos de abrir conta em banco? Como se o Brasil não detém a tecnologia do sistema SWIFT? Como se os supercomputadores que abarcam as transações internacionais estão lá nos Estados Unidos e não no Brasil? É por isso que o país que tem a tecnologia tem a maletinha do botão vermelho. É por isso que um país que tem, né, a tecnologia nuclear também é um país mais respeitado militarmente. Quem não tem, quem fica ensinando ideologia de gênero na escola, quem fica fazendo aprovação automática, quem fica discutindo terceiro banheiro em linguagem neutra, ao invés de melhorar a transmissão do conhecimento, vai colher um país, uma república de bananas como é a brasileira, onde inclusive políticos, senadores, têm tanta certeza na ignorância do povo que fazem esse tipo de declaração. Está perdido, notoriamente perdido. Randolfo Rodrigues, eu não vou repetir aqui a frase do Barroso porque eu sou do Rio de Janeiro, eu sei que isso aí é a frase de vagabundo carioca quando ele vai te roubar. Mas, pode ter certeza, aquele poderzinho que você tinha de ser o PGR informal, que você não falava com o Procurador-Geral da República do Jair Bolsonaro, você peticionava direto ao STF e fazia gracinha, etc. Agora eu quero ver a quem você vai recorrer, Randolfo Rodrigues. Será que tem alguns dos seus colegas que estão com nome nessa lista? Será que o Debi Lloyd, que entraram com uma ação para confiscar meu passaporte, pediram ao PGR, o PGR demorou 18 dias para responder, só respondeu depois que eu falei que ia ficar aqui nos Estados Unidos me exilando? Será que esse tipo de pessoa também está inclusa na interpretação do secretário Marco Rubio, na sua nova política migratória? Também está inclusos em pessoas que não poderão entrar nos Estados Unidos? Porque eles estavam pedindo meu passaporte, você lembra por quê? Porque eu estava, abre aspas, indo muito aos Estados Unidos, fecha aspas, conspirando com os americanos. Eles ligaram o sinal de alerta depois que o Trump, né, me citou no CPEC, falou bem do Jair Bolsonaro, falou que nós somos uma grande família. Aí eles, opa, calma aí que a coisa pode ser séria. Vamos bloquear o Eduardo internacionalmente. Pum! Deram o pior tiro no pé da vida deles. E eu falei, ó, tô me exilando para ficar nos Estados Unidos, mas não é para tirar férias não. Eu só volto ao Brasil depois que sancionar o Moraes. Já falei isso diversas vezes. Então, Rodolfo Rodrigues, muito obrigado. Você está fazendo, né, como diria lá no Tropa de Elite, né, o coronel de vocês muito feliz, tá? Tá aí exposta mais uma pessoa ignorante, débil e apostando que a balela que ele está falando está tendo algum tipo de crédito. Lamentavelmente é mais um que vai dar com burro na água, que está dando já, né? Está tentando dourar a pílula quando na verdade não é possível dourá-lo.